Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitolugar, nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre mitologias e, através dos mitos, tentamos explicar a nossa sociedade moderna. Nós estamos falando sobre os mitos africanos, estamos quase nos finalmentes, chegando ao final, e hoje nós vamos falar sobre o orixá Ibejis. Dependendo da tradição, da origem da história, é Ibeji, ou Igbeji, ou Ibejis, depende muito da tradução. Bom, o que importa para nós é que o Ibeji é uma divindade gêmea da vida, protetor dos gêmeos na mitologia da região de Urubá. Dá-se o nome de Taivo ao primeiro gêmeo gerado e o de Querindê ao último. Os povos da região de Urubá acreditavam que Querindê, quem mandava Taivo, supervisionar o mundo, onde a hipótese pode ser que aquele irmão, o mais velho. Contam os Itãs. Itãs é um conjunto de lendas e histórias que são passadas de geração em geração na região da África, tá? Pelas tribos africanas, pelos povos africanos, que os Ibejis são filhos que foram dados à luz por Yansan, mas foram abandonados por ela, que os jogou nas águas. Foram abraçados e criados por Oxum como se fossem seus próprios filhos. Os Ibejis são protetores das crianças e por isso adoram brincar. Mas, além de proteger as crianças, os gêmeos Ibejis enviam fortes energias para tudo que é novo. Muito cultuado no Brasil, eles não são entidades infantis ligadas aos orixás, mas sim são orixás crianças, são divindades crianças. Suas características são as mesmas dos adultos antes de atingir a maturidade. Por serem gêmeos, os Ibejis mostram os dois lados da moeda, ou seja, o negativo e o positivo, o certo, o errado, o falso e o verdadeiro, e por aí vai, sobre nessa constância, nessa ressonância, né? Muito brincalhões, estes orixás protegem tudo que está iniciando, como as nascentes dos rios, nascimentos dos seres humanos, as plantas que brotam, os animais que procriam. Na África, o Ibeji é indispensável em todos os cultos. Merece o mesmo respeito e indispensável a qualquer orixá, sendo cultuado no dia a dia. Ibeji não exige grandes coisas. Seus pedidos são sempre modestos. O que espera que todos os orixás é ser lembrado e cultuado. O poder de Ibeji jamais pode ser negligenciado, pois o que um orixá faz, Ibeji pode desfazer. Mas o que um Ibeji faz, nenhum outro orixá é capaz de desfazer. E mais, eles se consideram os donos da verdade. Bom, quando nós falamos de gêmeos, né, crianças que são gêmeos, independente, às vezes do mesmo sexo ou de sexo oposto, mas são gêmeos. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é semelhanças. São iguais, são idênticos, né? E à medida que vai se desenvolvendo, nós vamos ver que é apenas na aparência que são semelhantes. No resto, no tocante das outras coisas, vão se destoar, vão se modificar. Cada um vai seguir um caminho quase que oposto do outro. Portanto, o mito Ibeji, ele mostra os dois lados de uma moeda. A moeda é os gêmeos, né? Que é a amostra, a cara e a coroa, que são as mesmas versões, mas a cada versão de si é um comportamento, é um temperamento, é um modo de ser, de agir, de pensar. Por isso que fala que ele carrega dentro de si constantemente essas duas realidades: falsidade e verdade, mentira e sim verdade, bondade e maldade, crueldade e piedade, e por aí vai. Essa questão de ter essas duas dualidades vai mostrar exatamente
as máscaras que nós usamos. Se você pensar um pouquinho sobre cada pessoa que você conheceu ao longo da sua vida, se você descobrisse que quem era aquela pessoa de verdade, talvez aquela pessoa nunca teria feito parte da sua vida, nunca teria feito parte da sua história de vida. Ou não só feito parte da história da sua vida, como você poderia ter intensificado ainda mais a existência daquela pessoa na sua vida, se você soubesse a sua real natureza. Isso demonstra o quê? Que nós vivemos sempre naquela constância de não sabermos plenamente quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos uma ideia daquilo, nós compramos uma ideia daquilo que é nos vendido inicialmente. Aquela ideia que foi vendida, ela pode ser aquilo mesmo, como pode ser um engodo. E com o passar do tempo, você descobrir a verdadeira realidade. E aí entra na questão de nós termos uma ideia muito pé no chão sobre o que é estar com pessoas. Tanto que quando nós falamos aqui no texto que os IBGs, eles são divindades infantis, embora a mentalidade deles já seja de um adulto, mas conservam a pureza, o comportamento de uma criança, está muito interligado na questão da sinceridade humana. Uma criança, ela é sincera, uma criança é incapaz de mentir. Por quê? Porque ela é incapaz de mentir? Porque a sua pureza não foi contaminada pela malícia que o ser humano começa a ter contato à medida que vai crescendo e vai se maculando e se transformando. Por isso é que essa associação muito próxima do IBG com criança, o significado de uma criança está na sua pureza, na sua verdade, na sua essência. Essência é essa que todos nós deveríamos nutrir, diga-se de passagem. Há um mito em que Oxum é colocada como mãe biológica dos IBXs. Por sonhar com a maternidade, ela consulta Orunmila, o orixá responsável pelo oráculo, regente do jogo, dos búzios, e é orientada a fazer um sacrifício. Ela segue a prescrição e nascem 13 IBGs. Oxum aceita 2, queria um e rejeita o terceiro, e passa a perturbar os irmãos, que vão ficando muito tristes. Oxum volta a consultar Orunmila, que orienta a pegar uns espelhos e colocar na frente dos filhos para ver o que estava acontecendo. Assim, ela descobre a perturbação e a recomendação para que um dos dois morresse para acabar a perturbação. Quer dizer, no mito, ela rejeita um e perde 2. Um que ela não queria e outro que morre de saudade do irmão. Neste mito, ela desenterra o que morreu e o amarra ao corpo do irmão vivo, situação que nos convida a pensar o que é união e o que é dependência. Esse mito lembra dos gêmeos da mitologia grega, criado depois da mitologia africana, Castor e Pollux, um mortal e um imortal, conhecidos também pelo nome de Dioscuros, relacionados à constelação de Gêmini, ou os gêmeos celestes. Bem, parece um tanto meio mórbido, né? Essa questão que fala agora sobre como que Oxum descobre o motivo da perturbação, da tristeza das crianças, e ela acaba descobrindo que o terceiro filho estava perturbando, né? Como se o espírito do terceiro filho estivesse perturbando os demais. E aí um acaba morrendo de saudade do irmão. Essa ideia da geminialidade, né, que está nos signos das constelações dos zodíacos, que está nas histórias, está nos mitos gregos, africanos, essa ideia dos gêmeos sempre mexeu com o imaginário popular, muito mais ligado a uma crença, porque existe duas pessoas iguais que se fundem para formar um único ser. Os gêmeos, quem tem filhos, quem é gêmeos, quem é irmão gêmeo um do outro, sabe que a conexão que você tem com a sua outra metade idêntica é de uma tamanha singularidade
que não dá para separar. Por mais que sejam pessoas distintas de comportamentos e pensamentos, caráteres opostos, mas um sente a presença do outro, um sente a falta do outro, um sente a perturbação do outro, um sente o sofrimento do outro. A ciência ainda não consegue explicar muito claramente como que se dá esse tipo de conexão, porque até então somos duas pessoas, embora tenham a mesma aparência, o mesmo corpo, a mesma estatura, mas são pessoas divisíveis. A única coisa que os liga é a aparência física. Só que, à medida que se estuda, vão entendendo que não fica apenas no exterior. Como que um consegue sentir a dor do outro, sentir a aflição do outro, sentir a agonia do outro? Porque esse tipo de sentimento você só sente quando você está numa situação que te coloca em agonia, que te coloca em sentir dor, que te coloca numa situação onde você precisa se deparar com essas emoções. Mas se você não está diante dessa circunstância, diante dessa realidade, e é a sua contraproposta, o seu contraponto, que é o seu irmão gêmeo, está, como que você sente o que ele está sentindo? Então a ciência não consegue explicar totalmente. E aí o mito vem explicar que na verdade são dois que se foram juntados. Essa questão de amarrar o vivo ao morto, né, que foram ajuntados. Esse ajuntamento, essa conexão, ela demonstra que o fio da vida, o fio condutor da vida, ele é muito forte, ele é muito mais perene, muito mais presente na vida do que se pensa a ciência, a tecnologia, o nosso próprio pensamento como pessoa. Se você conhecer gêmeos, senta e converse com eles. Pergunta sobre como que é a vida, o dia a dia de um com o outro, as alegrias, as tristezas, as dúvidas. Vocês vão observar que são muito mais próximos um do outro do que você do seu irmão, por exemplo, que não é gêmeo. E aí você começa a entender que o mito nos ensina a entender coisas que muitas das vezes a própria ciência não consegue explicar. É o caso dos IBGs. Bom, o diálogo entre a psicanálise e as mitologias, que surgem a partir do mito africano, que é claramente o berço da humanidade, qualquer pessoa que discordar disso é um estúpido. Nós sabemos que a civilização humana surgiu no continente africano e de lá se dispersou para o mundo. Ela cria para responder questões do nosso inconsciente. Inconscientemente, há muitas coisas que acontecem, no caso como os IBGs, que não dá para explicar cientificamente. Então você apela para o místico, para a diferenciação. No caso do mito dos trigêmeos de Oxum, por exemplo, o olhar para o risco de enxergar só no outro a possibilidade de ser feliz. Quando não se é livre nos relacionamentos, acontece a nossa morte simbólica. Então, o que quer dizer isso? Nós idealizamos vários tipos de relacionamentos que, humanamente falando, eles são fracassados. Por quê? Porque nós criamos expectativas sobre determinados tipos de relacionamentos que não está no nosso poder de decisão. Por que não está no nosso poder de decisão? Se são 2 pessoas, 3 pessoas, 4, não importa, que estão se envolvendo intimamente, que convivem intimamente, que têm um relacionamento amoroso, afetivo, intimamente, os 4 não vão pensar iguais. Os 4 não vão sentir a mesma coisa, na mesma tônica. Os 2 não podem não se empenhar na mesma dinâmica que os demais. E isso gera sofrimento. Por quê? Porque você cria expectativas. Você pode perguntar para qualquer pessoa que começou a namorar ou que teve um casamento muito rápido, passou pelo processo de namoro, de conhecimento, ele vem com um ideal. Mas quando ele começa a viver esse ideal, na maioria das vezes não é a expectativa que a pessoa criou sobre aquilo.
A realidade se contrapõe à expectativa. E aí vem a frustração, na maioria das vezes. Você pode se surpreender para melhor, e isso lhe traz um euforismo, uma vontade de melhorar e crescer cada vez mais naquele relacionamento, como o oposto também. Você cria uma expectativa, vem a realidade, você confronta o que você queria com o que está acontecendo, e aquilo pode te frustrar. E te frustrando, você passa a menosprezar a pessoa, menosprezar o relacionamento, e aí aquele velho ditado, né? A grama do vizinho é mais verde do que a sua. Qualquer relacionamento que você vê da porta da tua casa para fora, da porta do tipo de relacionamento que você está vivendo para fora, é melhor do que o teu. Porque muitas das vezes esse relacionamento ele não teve tempo de amadurecer. E no mundo moderno hoje em dia os relacionamentos estão sendo trocados assim, igual como você troca a roupa íntima. Porque ninguém está tendo tempo, ninguém quer dar tempo a descobrir o outro, a entender o outro, a se encontrar com o outro. E fazer desse encontro, dessa junção, um caminho para se percorrer a dois ou a mais, não importa, né? Mas o fato é que as pessoas não estão dando tempo para que o relacionamento floresça. E aí quando eu falo de relacionamento, embora muitas das vezes nós caiamos sempre na questão da amorosidade, né, da sexualidade de duas pessoas, mas o relacionamento ele é muito abrangente. É de irmãos, é de pais, é de marido e esposa, é de primos, é de amigos, é de sogra com genro, com nora. Por quê? Porque vocês não dão tempo, nós não damos tempo para as coisas amadurecerem. Porque são pessoas que nós temos dentro de nós um tipo de pensamento, um tipo de perspectiva, e ela nem sempre vai nos corresponder. E aí acontece a nossa morte simbólica. Nós morremos quando as nossas expectativas não são atendidas. Certa vez, contra outro mito, faltava água onde viviam os ibejis, mas as crianças foram cavando e encontraram água, fazendo simbolicamente a vida brotar novamente, se renovar. É uma história simples, mas que alerta para não perdermos de vista o olhar ingênuo da criança, que às vezes faz falta para as soluções dos problemas. Sabe qual é a grande pegada disso? Nós nos apegamos às dificuldades. As dificuldades governam o nosso ser, sentir, pensar e agir. Mas nós não procuramos dar a mesma tônica para buscar soluções. E na maioria das vezes nós atribuímos essas soluções a outra pessoa. Por exemplo, se o relacionamento amoroso não vai bem, é culpa do outro. Mas aí, você não tem culpa também? O que você está fazendo de mais ou de menos que está colocando em xeque o seu relacionamento amoroso? Tenho dificuldades de relacionamento com família. A culpa é da família, mas e a sua culpa? Relacionamento com amigos é conflituoso. A culpa é deles, mas e a sua? Relacionamento com trabalho, meus colegas de trabalho, com meus superiores, é ruim, não presta, não vale nada, são pessoas escrotas, mas e eu com a minha escrotidão? O que eu estou fazendo? Então é uma questão muito de ter esse olhar de uma criança, quando você observa o que você está fazendo, para que o outro ou outras pessoas possam estar tendo esse tipo de resposta ao que você está fazendo. Por que estão agindo dessa maneira diante da sua resposta, diante do seu comportamento, das significantes que você está emitindo para essas pessoas? O olhar ingênuo de uma criança, o lúdico, a brincadeira, encoraja, tira a rigidez que estreita a consciência e pode proporcionar um olhar novo, lúdico, de brincadeira, que traz a vida de volta. Então, o que acontece? Nós precisamos suavizar a vida. A vida por si próprio, ela por conta própria, ela é pesada. Eu não preciso colocar mais carga em cima disto. Então eu tenho que tentar suavizar o máximo possível, ser o mais tranquilo, para viver bem. Primeiro com você mesmo, não ficar doente.
depressão, problema de pressão alta, problema de coração, problema de respiração, problema no esôfago, problema de digestão, de alimentação. Muitas dessas coisas são causadas por pressões psicológicas que muitas vezes nós mesmos criamos essas possibilidades que destroem a nossa existência. Então nós temos que ser mais suave. O mito mais suave, que também se refere à morte de um dos gêmeos, diz que os dois adoravam fazer traquinagem, né? Fazer bagunça. E um dia, brincando próximo de uma cachoeira, um deles caiu na queda d'água e morreu afogado. O irmão sobrevivente, em prantos de saudade, implorou a Orumilá que o levasse para perto de seu irmão. Tocado pelo sofrimento do pequeno, o Babalaô entendeu e atendeu o pedido e o desencarnou. Então o que acontece? A ideia que se passa nesses contos é a questão de como eu me importo com o outro, como o outro faz a diferença na minha vida, como esse outro, ele governa o meu ser e estar, o meu ser e existir como pessoa, ao ponto de eu sentir saudades e me entristecer ao ponto de morte por causa daquela pessoa. Gente, isso é muito difícil hoje em dia. Isso é muito difícil de acontecer. Sabe por que é difícil? Porque nós estamos trocando de pessoas como nós trocamos de roupa. Hoje um aparelho celular é muito mais importante, tem muito mais credibilidade, tem muito mais significados e significância que um bom relacionamento com alguma pessoa ou com várias pessoas. Eu estou dando muito mais valor às amizades virtuais, os relacionamentos virtuais, do que os reais. Qual foi a última vez que você sentou e conversou com teu pai, com a tua mãe numa mesa do café da manhã ou numa mesa de almoço? Quando a última vez que a sua família, pai, mãe, sentaram-se numa mesa, num café da manhã e conversaram, brincaram, riram? Qual foi a última vez que você chamou a sua família para assistir um filme, um seriado? Qual foi a última vez que você tirou um tempo para passear com a tua família, com teus amigos? Qual foi a última vez? Então, todas essas significâncias dão sentido a nosso ser e existir e ajuda a suavizar a vida, ajuda a tornar a vida mais suportável, mais alegre. Nós damos um tempero de alegria no ser e existir de cada pessoa, a começar por nós mesmos. Para confortar todos os que se amam, conta a tradição, foi deixado na terra uma imagem em que a figura dos dois príncipes apareciam juntas e jamais poderiam ser separadas. A partir de então, as promessas passaram a ser feitas para a imagem em troca de doces e brinquedos. E Ibejis aparece como uma parte da realeza. Também é na história sobre a humanidade do orixá e vai ao encontro da psicomitologia. Em vida, os dois príncipes eram capazes de trazer sorte a todos os que os consultassem. Sábios e alegres, tinham um jeito infantil de enxergar as situações, buscar soluções para os problemas, até questões de colheita. Então, o que acontece? Se você tem uma visão mais suave das coisas, você carrega a vida com menos pressão, possibilita você de enxergar o mundo de uma forma que as pessoas que estão atribuladas de coisas não conseguem. Uma pessoa atribulada, você não consegue ficar muito tempo perto dela, porque ela é praticamente uma bomba que explode várias vezes ao dia e a explosão causa mais estrago do que outra coisa. Então o que acontece? Uma pessoa calma, uma pessoa que, sabe, leva a vida na tranquilidade, que se, sabe, respira, dá um tempo, procura, né, ver um outro lado dessas realidades de vida, ele é mais fácil de conviver, ele é mais fácil de dialogar, e essa própria pessoa consegue ver coisas que nós, durante a nossa própria existência, não conseguimos ver. Tanto que nós temos um problema muito engraçado, que por causa do sincretismo que há no Brasil, confunde-se Ibejis com Erês, com o Santo Cosme e Damião. Olha só que beleza, né? Por quê? Porque a religião no Brasil,
que a partir da escravidão, que faz essa misturança de religiões e de significados, seja no catolicismo, o Cosme e Damião, na região de matriz africana, como o candomblé, são os ibejis, seja na Umbanda, os herês, ou então a mistura do Cosme e Damião com o herê. Então o que acontece? Esse bando de sincretismo, ele vai dando um aspecto da dualidade dessas divindades. A alegria do viver, a alegria de celebrar, a alegria de estar vivo, de viver a vida. Da mesma forma que Cosme e Damião são gêmeos e que são conhecidos no aproximamento dos orixás ibejis, essas entidades nada mais é uma representação imaginética, né? Imaginária, que varia tanto de uma religião afrodescendente, afro-brasileira, como o catolicismo, que passa a ser reverenciado principalmente como os filhos de criação, seja de Oxum, seja santos, seja como for. É na história de vida dessas pessoas que se aproximam-se dos mitos, dos acontecimentos e que acabam ensinando, vez por outras, coisas, formas de agir, formas de pensar e como essas coisas atuam e modificam a nossa vida. E aí, como acontece? Tem muitas pessoas que são, né, cultuadores das religiões afro-brasileiras, confundem muitas das vezes herês com ibejis. E na verdade o ibeji é uma entidade mitológica, ele é uma divindade, ele é um orixá. Então o que acontece? Nós temos que entender que há diferenças, né? E entender essas diferenças nos ajuda a entendermos nós mesmos. Nós somos um universo dentro de nós. Então dentro desse universo existe uma miríade de coisas que acontecem e que, vez por outras, nós acabamos nos surpreendendo por conta disso. Para o bem ou para o mal, mas nos surpreendemos. E surpreendemos pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Os gêmeos divinos, conhecidos como ibejis, são entidades veneradas e que, como ela está muito na África Oriental, na diáspora, incluindo na região afro-brasileira, ou o Santarrim, né? Santeria em Cuba, essas divindades representam a dualidade, a inocência, a alegria e a tradição do povo. A psicologia associada ao mito dos ibejis pode ser interpretada de várias maneiras, a começar pela tradição. A tradição, como ela é passada oralmente, ela tem de manter vivo um significado muito mais do que o símbolo religioso, o ser existente, né, a entidade mitológica em si, é a ideia. Hoje, o que nós entendemos sobre os ibejis? Qual é o seu significado? E como que esse significado ele entra na minha vida? Você conhece pessoas que são difíceis de tomar decisões? Você conhece pessoas que tomam uma decisão aqui, passa um tempinho, já muda de decisão? Hoje quer uma coisa, amanhã já quer outra, no outro dia já quer outra. São exatamente essa questão dos gêmeos. Não que sejam gêmeos, mas os gêmeos enquanto personalidade. Um que quer, outro que não quer, um que está na dúvida, outro que está na certeza. Isso governa a pessoa por dentro. E o IBG passa essa tradição que não somente indo muito além dos gêmeos, pessoas gêmeas, mas pessoas de comportamento geminiano, de gêmeos, né? Ora quer uma coisa, daqui a pouco já muda de novo de comportamento, já pensa somente o oposto do primeiro. É como se fossem duas pessoas totalmente opostas habitando dentro do mesmo corpo. Quem que já não conviveu, não convive com gente assim? E fale-se, diga-se de passagem, como que é difícil lidar com gente assim, porque você não consegue estabelecer nenhum tipo de meta a médio e longo prazo, porque essas pessoas não dão suporte para você. Então imagina que a pessoa fala uma coisa hoje, amanhã ela já muda de comportamento, já não é mais aquilo, já é uma outra coisa. No outro dia já é outra coisa ainda, totalmente oposta da primeira e da segunda. Então como que você estabelece metas? Como que você estabelece relacionamentos? Como você estabelece qualquer tipo de coisa com a pessoa que tem esse pensamento
de gêmeo, o IBG dentro dele enquanto personalidade? Fica complicado, né? Vocês devem conhecer, eu conheço muitas pessoas que são assim. Aliás, meu pai é assim. Dualidade e complementaridade. Os IBGs são frequentemente retratados como gêmeos, simbolizando a dualidade e a complementariedade. Essa dualidade pode ser interpretada psicologicamente com a integração de aspectos opostos da personalidade e a necessidade de um equilíbrio eterno. Quem vive assim tem que se equilibrar para ajudar as pessoas que estão ao seu redor a estabelecer metas, a se chegar a algum resultado, a percorrer o mesmo caminho. Ele precisa se equilibrar. Ele não pode ficar nessa corda bamba permanentemente, porque é um problema para ele e um problema para as pessoas que estão ao redor. Como eu acabei de falar, como que se estabelece qualquer tipo de relacionamento com pessoa assim? Inocência e pureza. Os IBGs são considerados crianças divinas, simbolizando a pureza, a inocência e a alegria. Esses elementos podem ser vistos como representações psicológicas do estado de espírito descomplicado, alegre e livre de preocupações que muitas vezes caracteriza a infância. É claro que quando nós olhamos para trás da nossa vida, nós temos saudade do nosso tempo de escola. Não da escola propriamente dita, mas o que é estar no ambiente escolar, porque lembra da sua juventude, você era criança, pré-adolescente, adolescente. Você não tinha preocupação com nada dos problemas que a vida nos traz hoje da vida adulta. O seu fardo era muito menor, era muito menos complicado, era menos exigente. E isso faz com que você tenha saudade daquele tempo. Você cresceu. Você amadureceu como pessoa, mas isso não significa que você não possa viver a vida da mesma forma que você vivia quando era adolescente e criança. Você pode ter aquela mesma despreocupação. Basta você ter uma vida organizada, uma vida estruturada. Você vai viver daquele jeito. Por isso que a geminialidade, ela serve para quê? Vou olhar as partes da sua vida que estão tempestuosas, que precisam ser consertadas, colocadas nos trechos, colocadas nos trilhos, entrar nos eixos para poder começar a progredir, e ao mesmo tempo aquelas coisas na sua vida que já estão progredindo, que já estão dando frutos naturalmente, possa estar a serviço para ajudar naquelas partes da sua vida que precisam ser consertadas. A geminialidade também ela serve para esse ponto. Pegar o que está dando certo e aplicar naquilo que precisa ser corrigido ou se acertar. Ritual e celebração. Proteção e cuidados primeiro. Os IBGs são associados à proteção das crianças, são considerados guardiões de famílias. Psicologicamente, isso pode ser interpretado como a necessidade de cuidado, proteção e responsabilidade da criação e educação das crianças. Não precisa nem dizer, né? Nós somos crianças um dia, nós sabemos na onde nossos pais tiveram sucesso e onde eles tiveram um tremendo fracasso. E quando nós crescemos, nós procuramos manter o sucesso dos pais em nós e evitarmos o fracasso dos nossos filhos que os nossos pais tivermos em nós. E isso vai se repetir nos seus filhos, porque eles também serão os pais. O que houve sucesso, eles vão manter. O que houve fracasso, eles vão tentar consertar para que o fracasso não se repita. Então nós vamos entender essa nuance de proteção de família. Quanto à celebração e ritual, as celebrações dos IBGs são muitas vezes envolvidas de festivais animados e alegres. Na psicologia, isso representa a importância de rituais de celebração na construção de uma identidade, no fortalecimento das relações comunitárias e na promoção do bem-estar emocional. Festa de aniversário, festa de casamento, festa de batismo, primeira eucaristia, de crisma, velório, gente, por incrível que pareça. Nós, no velório, nós choramos, mas você vai para a região do México, o velório, para os japoneses, quando a pessoa morre é uma alegria, e chora quando nasce. Por quê? Porque entende-se que viver é uma dificuldade, morrer é lucro. Já os mexicanos entendem a morte como uma festividade, nós é luto. Mas independente de qual seja a celebração, nós temos que trazer essas celebrações como um motivamento de fortalecimento das nossas relações com as pessoas que estão em nossa volta. E sempre trazer envoltado dessas relações a alegria, o cuidado, o bem-querer,
Porque tudo isso ajuda a gente a viver feliz. Isso torna a nossa vida menos pesada, mesmo diante das dificuldades. Comunidade e integração. O culto aos IBGs muitas vezes envolve a comunidade, destacando a importância das relações sociais. Olha como começa a reforçar psicologicamente. Pode ser interpretado como necessidade humana fundamental de pertencimento a um grupo ou uma comunidade, compartilhar experiências e estabelecer conexões significativas. Um povo sem cultura, um povo sem memória histórica, é um povo fadado a ser controlado por qualquer um. Eu costumo ver alguns memes ou algumas pegadinhas que eu vejo na internet, eu rio bastante, mas ao mesmo tempo fica uma dúvida na minha cabeça. Aquilo que está acontecendo, os erros nas respostas, né? Que uma brincadeira que eu vi, que jogar torta na cara um do outro, de perguntas e respostas, aquele que respondesse primeiro dava tortada na cara do outro. Mas as respostas, na maioria das vezes, elas não tinham um compromisso com a verdade. E aí eu me pergunto, isso foi feito de propósito, uma brincadeira, dá qualquer respostas absurdas? Ou aquilo é uma realidade, a pessoa não sabe e responde aquilo que ele sabe? Por exemplo, umas brincadeiras essas, perguntaram quem escreveu a Lei Áurea, quem promulgou a Lei Áurea. Nós sabemos que foi a Princesa Isabel. Na brincadeira fala que era Marina Silva. Uma outra perguntou quem é Dom Pedro I, falou que fazia parte do Conselho Tutelar. Enfim, deixa eu ficar pensando aqui. Aí eu fico imaginando, isso é uma brincadeira de propósito, falar errado propositalmente, ou existe um fundo de verdade nisso? Se existir um fundo de verdade nisso, nós não temos memória histórica, memória do nosso povo. Nós temos que ter memória histórica de quem nós somos, de quem nós saímos. Se nós somos o povo brasileiro e estamos onde nós estamos, porque tem uma história. Quem foi Pedro I, quem foi Pedro II, quem foi Mauá, quem foi Pombal, Marquês de Pombal, quem foi Carlota Joaquina, quem foi Princesa Isabel, quem foi o Conde do Eu. Todas essas pessoas têm um significado na nossa vida. Quem foi Getúlio Vargas, quem foi Franco Montoro, quem foi Ulisses Guimarães, quem foi Duque de Caxias, e assim vai. Ajuda a entender uma identidade. Um povo que não tem memória está fracassado a ser exterminado como raça humana. A aceitação da diversidade. A tradição dos Urubás valoriza a diversidade e os IBGs como gêmeos representam essa diversidade. Psicologicamente, isso pode ser associado à importância da aceitação da diversidade na sociedade e na promoção do respeito pelas diferenças individuais. Gente, isso é muito sério. Não existe xerox de pessoas, não existe xerox de comunidades, não existe xerox de idealismo de vida. Isso quem faz é você e eu. O que é bom para mim pode não ser bom para você. O que você acha certo para mim pode ser errado. O seu estilo de vida pode estar certo para você, mas para um monte de outras pessoas não é. A sua ideia, o seu posicionamento político pode ser bom para você, mas não é bom para outros. O seu pensamento enquanto ideias éticas pode ser bom para uns e não é bom para outros. A sua moralidade pode ser boa para você e para algumas pessoas, mas pode ser para um monte de gente que não. Então o que acontece? Essa diversidade de pensamentos, de vivências, de nuances, que são milhares, elas convivem juntas. Por que convivem juntos? Às vezes as pessoas moram na mesma casa, na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, no mesmo planeta. Então não dá. Não dá para mim impor a minha vontade simplesmente porque eu acho a minha verdade absoluta, sendo que a sua verdade pode ser a pior delas. Então nós temos que entender as nuances, essas diversidades ajudam no processo de evolução humana. Porque eu pergunto, quantas coisas você não aprendeu com outras pessoas que tinha outros pensamentos, outros comportamentos, outros estilos de vida,
e você aprendeu e isso personificou, perfilou a sua vida, modificou o seu modo de ser e agir e estar e a sua vida progrediu. Agora, e se fosse todo mundo igualzinho, feito em série? Eu pergunto assim, você que está me vendo e me ouvindo, se todo mundo fosse exatamente igual a você, será que seria feliz o mundo? Será que você seria feliz no mundo assim? Fica para nós pensarmos sobre essa questão da diversidade. Os IBGs, meus queridos, foi o nosso tema deste encontro. E ele nos ensinou muita coisa, muitos aprendizados, partindo da pessoalidade, daquela questão daquilo que nos toca, como os gêmeos, fisicamente falando, pessoas de psicologia gêmica, a estruturas de sociedades gêmicas. Um bom final de semana para vocês e nos encontraremos no próximo programa aqui no canal Pleiadianos, no nosso programa Mitolugar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.